E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Bem, cara, hoje eu vim aqui então para fazer uma análise para vocês de 2 parágrafos de uma redação que tirou 1000 em 2019, que é a nota que eu espero que vocês tirem também, tá? E eu tô analisando aqui nesse vídeo então o D1 e o D2, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo parágrafo do desenvolvimento. O que a gente vai ver no vídeo de hoje então? Eu fiz uma análise relacionada à competência 1, cara, tá? Chamar a atenção de vocês para a competência 1, porque quando se pensa em competência 1, pensa que é só quando erra. Não, tem outros critérios importantes. Claro que a gente precisaria fazer uma análise muito maior, tá? Abordar muito mais aspectos, mas eu acho que vai esclarecer bastante para vocês essas questões, tá legal? Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo à vontade para ajudar o número maior de alunos possível, tá legal? Roda a vinheta e fica comigo aí no vídeo. E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Então, como eu disse antes no início do vídeo, a gente vai fazer uma análise hoje de 2 parágrafos, tá? Do desenvolvimento, analisando a competência 1 do Enem, tá? Eu vou falar alguma coisa que eu acho bem importante, que pouco professor fala, na verdade. Eu chamo bastante atenção dos alunos para essa questão, beleza? Então, olha só, vamos lá. Competência 1, olha só que interessante, cara, tá? A competência 1 todo mundo sabe, então, ou se não sabe, deveria saber. Deixa eu botar aqui uma canetinha para vocês, azulzinha, pode ser, ó. A competência 1 do Enem, ela vai ser relacionada, então ela vai ser a responsável por analisar a questão gramatical, tá? A gramatical. Ou seja, ela vai fazer a correção na tua redação. Então ela vai fazer de 2 formas. Na estrutura sintática, que é como tu estrutura os teus períodos e as tuas orações dentro do teu texto, e a presença de desvios, cara. O que são desvios? Desvios, para vocês anotarem aí para vocês, são, na verdade, equívocos, né? Erros, tá? Erros. Que podem ser, por exemplo, um erro de acentuação, um erro de ortografia, um erro de concordância, tá? A crase, tudo isso é um desvio. A estrutura sintática, ela vai tá relacionada, então, como tu estrutura os teus períodos. Se o teu período é um período truncado, né? O que é um período truncado? Aquele período que influencia na leitura, sabe? Na fluidez da leitura, aquele texto que trava, assim, de vez em quando, sabe? E também períodos fragmentados, quando tu põe um ponto onde deveria ter uma vírgula, tá? Então, isso que vai analisar, beleza? Como vocês sabem, ou deveriam saber, tá? A competência 1, assim como todas as outras, a nota máxima dela vai ser 200 pontos, tá? Então, vão ser 200 pontos, é a nota máxima, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, máxima, a nota máxima, beleza? Para conseguir a nota máxima, tu tem que chegar a um nível. Por quê? Porque todas as competências, elas são corrigidas por níveis, tá? O nível excelente, que é esse aqui, ó, para vocês, ó, é o nível 5, tá? O que é o excelente, então? Ele vai admitir, no máximo, para te tirar 200 pontos, no máximo, uma falha na estrutura sintática, ou seja, como tu elabora os teus períodos, como tu estrutura a tua redação, como tu escreve as tuas orações, tá? Como tu coloca as tuas vírgulas, e no máximo 2 desvios, tá? Então, tu ainda pode ter 2 desvios e ter uma falha na estrutura sintática e mesmo assim tu conseguir tirar 200 pontos na competência 1, tá legal, gente? Certo? Só que tem uma coisa muito interessante que o Enem, na verdade, ele vem adotando nos 2 últimos anos, tá? Que foi referente à prova de 2019 e 2020, que é o seguinte, ó, o que ele exige do candidato? Ele exige, cara, uma complexidade na construção desses períodos, ou seja, para ser considerado uma estrutura sintática excelente, não basta o aluno escrever de forma correta todos os períodos, ou seja, todos os períodos estão fluidos no texto, a gente consegue ler o texto, mas o aluno, ele opta por escrever os períodos no sentido, na ordem, né? Na ordem direta. O que é essa ordem direta? A ordem direta é quando tu coloca lá um sujeito, mais um verbo e mais os complementos, tá? Então, tu não investe na complexidade da estrutura sintática, ou seja, tá? O que é essa complexidade para o Enem? Eu vou botar aqui em vermelho para vocês, para deixar bem destacadinho, tá? Aqui em vermelhinho, ó. O que é essa complexidade? Ou seja, orações intercaladas, tá? O que são essas orações intercaladas? É tu intercalar algo entre esse sujeito, esse verbo, esse complemento, sempre intercalar alguma coisa aqui, um aposto, tá? E também, cara, o que é muito importante,
usar muitas orações subordinadas, tá? Invertidas. E também inversões sintáticas relacionadas à questão das orações subordinadas e termos intercalados. Inverter os teus períodos, tá? Então, pode ser que o aluno escreva uma redação boa, tá? Ele não tem erro na estrutura sintática, mas ele opta por escrever de forma simples. Ou seja, ele está sempre escrevendo sujeito, verbo e complemento. Pode ser, cara, pode ser, tá? Que esse aluno não ganhe estrutura sintática excelente, porque o corretor ele pode pensar que o aluno, embora não tenha erros, tá? Embora ele não errou nada, ele investe muito numa estrutura simplória, ele não arrisca na escrita da redação dele, tá legal, gente? Então a gente vai ver aqui uma redação, deixa eu passar para vocês aqui, que é uma redação que tirou 1000 em 2019, tá? Que é da Eduarda Amorim, de 16 anos, de Goiânia, tá? Goiás. Essa redação foi tirada, ou melhor, esses parágrafos do desenvolvimento, são os parágrafos que a gente vai analisar, foram retirados da cartilha de redação A1000, tá? Que é preparado todos os anos pelo Lucas Felp lá, e a gente vai analisar então o que são estruturas sintáticas nesses dois parágrafos, tá legal? Vamos ver o D1. O que é o D1, gente? É o desenvolvimento 1, tá? Desenvolvimento 1. Vamos ver ele então? Ou seja, o desenvolvimento 1, o primeiro desenvolvimento. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Nesse viés, a concentração de salas de cinema, ou melhor, de salas de exibição, em áreas nobres, está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos, em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Então tá um parágrafo bacana, a estrutura dele tá bem legal, tá? A gente consegue ver, então, eu vou marcar aqui de cor diferente para vocês. Olha só, os operadores argumentativos que ela usa, ó, tendo em vista a realidade supracitada, vírgula, essa visão, nesse viés e dessa forma, tá vendo? Legal, a competência 4 bem aplicadinha ali. E também, gente, eu vou marcar em laranja aqui para vocês, ó. Olha só, todas as vezes que ela volta no tema, no recorte temático, ou usa um sinônimo para dizer que o argumento dela ou a argumentação dela tá ligada ao tema. Olha só, ela vai dizendo aqui o espaço, né? E ela já bota, ó, espacial dos cinemas. E ela vai dizendo, ó, salas de exibição, de novo, um sinônimo do tema, tá? Elitização do acesso aos filmes, ó, recorte temático no parágrafo de novo, ó. Dessa forma, o entretenimento, que de certa forma é um sinônimo do tema também, ó, obras cinematográficas também, tá? Novos e debate, tá? Termina o parágrafo, beleza? Olha só, então, tá? Por que eu destaquei essa oração aqui, tá? Porque ela poderia ter feito uma inversão sintática aqui. Porque ela coloca, ó, tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais. Ela poderia ter colocado, ó, tendo em vista a realidade supracitada, a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais destaca-se. Então, ela poderia ter invertido isso aqui. Ela poderia ter colocado assim, ó, a crescente discrepância entre as classes sociais
as classes sociais nos grandes centros habitacionais, destaca-se. Tá vendo? Ela só inverte esse período aqui. É isso que o Enem quer. Mas, professor, então como é que ela tirou 1000? Mas esse é um período só. É um que ela não inverte. Porque se vocês forem ver, ó, olha só, vou marcar aqui em vermelho para vocês. Ela vai escrevendo o texto dela e ela coloca sempre algo explicativo, um aposto explicativo, ou ela desloca alguma coisa do período, ela faz uma inversão. Porque olha só, ela coloca, ó, essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, ó, para o sociólogo, tem algo intercalado aqui, o meio urbano é a manifestação de conflitos. E aí ela termina esse período. Nesse viés, a concentração de salas de cinema ou de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos, em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Ó. De novo agora, ó. Dessa forma, ó, para uma grande parte dos brasileiros, tá vendo? Ó? Ela intercala de novo, ó, mais um, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, olha só, vírgula, como visto no início do século XX, vírgula, e aqui tem um problema de colocação pronominal, ó. Por quê? Porque aqui tem uma vírgula. Toda vez que tem uma vírgula, esse pronome deve ir depois do verbo, ou seja, o sinal de pontuação ele espelha o pronome, tá? Mas isso aqui vai contar como desvio. Então a gente viu que ela pode ter até 2 desvios. Por quê? Porque essa construção sintática desse parágrafo aqui para o corretor do Enem ele foi considerado como excelente. Tá? Então ela tem só um desvio até agora. Tornam inviáveis. E ela termina o parágrafo dela. Tá vendo? Que embora ela pudesse fazer uma inversão sintática aqui, ó, no início, onde eu coloquei sublinhado aqui para vocês, ó, ela poderia fazer uma inversão sintática aqui, como eu coloquei aqui para vocês, ó, que ficaria até melhor, mas ela intercala vários termos aqui, ó, tá vendo? Ela intercala e ela muda, ela constrói orações de forma diferente, ó, tá vendo, ó? Esse para, esse como visto aqui, ela tá sempre explicando o que ela tá colocando no texto. Isso é muito importante para vocês terem conhecimento, tá? Então vamos aqui pro segundo parágrafo do desenvolvimento, né? Terceiro parágrafo do texto, ó. O D2, vamos dar uma olhada no D2. O que seria o D2? O desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. Além disso, vou marcar em roxinho já os operadores argumentativos para vocês. Ó, além disso, a insuficiência de recursos destinados à exibição em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema no Brasil. Isso porque, apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador ao constatar que a tecnologia move o mundo, as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais, presentes em diversas regiões do país. Aliada à falta de visibilidade, a precariedade infraestrutural dos prédios onde tais eventos ocorrem reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentarem os locais, apesar dos menores preços. Assim, torna-se clara a necessidade de investimentos para garantir o contato com os filmes, essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Então tá um parágrafo legal de novo, tá? Vou colocar aqui em verdinho para vocês, ó. Ela divide de novo a estrutura, olha só, ó. Primeira frase do desenvolvimento, ou melhor, primeiro período, um tópico curto, ó. Aí ela traz um repertório dela, que é o Steve Jobs. Dá um exemplo de como isso acontece, até aqui, ó. E conclui o texto dela.
Estruturalmente tá beleza, não tem problemas de desvio visíveis assim ou gritantes, tá? A construção sintática dela tá legal também, ela faz vários períodos invertidos, tá? E também, cara, não dificulta a fluidez do texto. O texto tá bem tranquilo de ler, é um texto gostoso de ler, inclusive, tá? Talvez, tá? Vou botar em amarelo aqui. Ela devesse ter mudado essa repetição incessante aqui de para, né? Esses paras aqui no final, tá? Mas no resto, tá muito legal. E olha só, o que eu coloquei em negrito para vocês aqui. Vou colocar em vermelho, tá? Por isso que eu marquei aqui as redes sociais antes, tá? Vou marcar de novo em vermelho para não confundir vocês. Olha só, ela começa então com um operador argumentativo. Além disso, a insuficiência de recursos destinados à exibição em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema no Brasil. Olha só, isso porque, vírgula, e ela começa a inverter o período aqui, ó. Apesar de Steve Jobs, vírgula, um dos fundadores da empresa Apple, vírgula, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador ao constatar que traz a frase do Steve Jobs, vírgula, ó. Então, olha só quantas inversões e quantas intercalações ela faz nesse período aqui, nessa parte do texto, porque ela está dizendo, ó, o essencial, entre aspas, dessa parte do texto seria isso porque as redes sociais não são, tá vendo? Tudo isso aqui que está em negrito, ó, que eu marquei aqui para vocês, ó, é inversões e intercalações que ela faz no período dela. Tá vendo? Olha que bacana que ficou isso aqui, cara. Então, isso aqui os caras já consideraram como complexidade na construção dos períodos, tá? Aqui, cara, ela poderia, talvez, ter invertido. O que eu coloquei aqui, ó? Olha só. As redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais. Ela poderia ter colocado assim, ó, tá? As redes sociais não são utilizadas. Não são utilizadas. E ela poderia ter posto uma vírgula, ó. Vírgula. Para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais e ela poderia ter posto uma vírgula aqui, ó. Por quê? Porque ela intercalou esse termo. E aí, ó, não são utilizadas, vírgula, para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais pelos órgãos públicos. Pelos órgãos públicos, tá vendo? Ficaria bacana? Ficaria bacana. Por quê? Vou botar em azulzinho aqui para vocês, ó. Porque aí, cara, ela faria mais uma inversão aqui, ó. Em tudo isso que eu estou marcando de azul. Tá vendo? Mas ela opta por não fazer essa inversão porque ela já tinha feito uma inversão bem considerável aqui quando ela cita o Steve Jobs, ó, que a gente comentou anteriormente. E aqui também, ó, aliada à falta de visibilidade, vírgula, tá vendo que ela inverte também? Porque ela poderia ter começado com a precariedade infraestrutural dos prédios, tá? Por quê? Porque ela poderia ter começado direto com o sujeito aqui, mas ela opta por fazer essa inversãozinha aqui com esse termo aqui que funciona já como um operador argumentativo, tá vendo? Então tem uma complexidade nesse parágrafo aqui, embora ela poderia ter feito alguns outros, mas vocês percebem que a gente consegue talvez mexer somente em 2 parágrafos aqui e ela tem somente um desvio que foi falado antes, que é a colocação pronominal. Vocês conseguem perceber a complexidade desses períodos aqui? Então, gente, é isso, tá legal, galera? É isso. Beleza, gente? Então, cara, para resumir para vocês, olha só, a competência 1 do Enem, então, competência 1, tá? O máximo que vocês vão conseguir tirar e a nota máxima que a gente almeja é
200 pontos, tá? Então, para tirar 200 pontos nessa competência, não basta não errar nada. Por quê? Porque se o teu texto tiver construído todo de maneira simplória, o cara não vai considerar que tem uma complexidade. E aí ele vai te dar, talvez, 160. Então, olha só. Para tirar uma nota boa, tu tem que, na verdade, arriscar. Ou seja, tu tem que construir períodos de forma complexa. Tu tem que usar muitas orações subordinadas. E também muitas inversões e intercalações. Tá? Por quê, gente? Porque isso é construir períodos de forma complexa. Tem que cuidar para não ser muito simples, tá? Porque tu pode não ter nenhum erro na redação, mas o cara considerar simples e te dar uma nota baixa. E além disso, cara, para fazer isso aqui, até vou colocar em vermelho, ó, para vocês aqui prestarem bem atenção. A gente tem que estudar muito a sintaxe da língua portuguesa, tá? E eu vejo, às vezes, os alunos dizem, professor, não precisa estudar sintaxe, por causa que o Enem não cobra sintaxe. Ele não vai cobrar uma regra gramatical. Ele não vai cobrar algo que é da gramática normativa, mas vocês têm que entender a sintaxe da língua portuguesa para conseguir construir períodos complexos. Por quê? Porque ele vai exigir um profundo conhecimento do uso da vírgula, gente. O uso da vírgula aqui, ó, tá? Certo, meus queridos? Então, analisem de novo, leiam novamente esses 2 parágrafos do desenvolvimento que a gente fez análise aqui, tá? Para usar na redação de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí e ajude vocês a construir uma redação nota máxima no Enem. Beleza, galera? Compartilhem esse vídeo aí à vontade para ajudar o maior número possível de alunos, tá legal? Tamo junto, até a próxima!